Eis que o semeador saiu a semear. E quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho. E vieram as aves e comeram-na. E outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante. E logo nasceu, porque não tinha terra funda. Mas vindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. E outra caiu entre espinhos. E os espinhos cresceram e sufocaram-na. E outra caiu em boa terra, e deu fruto. Um grão produziu 100, outro 60, e outro 30. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Por que lhes falas por parábolas? Porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus. Mas a eles não é dado. Porque aquele que tem se dará e terá em abundância. Mas aquele que não tem, até aquilo que tem, lhe será tirado. Por isso lhes falo por parábolas. Porque eles vendo não veem, e ouvindo não ouvem nem compreendem. E neles se cumpre a profecia de Isaías que diz: ouvindo ouvireis, mas não compreendereis. E vendo vereis, mas não percebereis. Porque o coração deste povo está endurecido, e ouviram de mau grado com seus ouvidos, e fecharam seus olhos, para que não vejam com os olhos, e ouçam com os ouvidos, e compreendam com o coração, e se convertam. E eu os cure. Mas bem-aventurados os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Porque em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vós vedes, e não o viram. E ouvir o que vós ouvis e não o ouviram. Escutai vós, pois, a parábola do semeador. Ouvindo alguém a palavra do reino, e não a entendendo, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. Este é o que foi semeado ao pé do caminho. O que foi semeado em pedregais é o que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Mas como não tem raiz em si mesmo, antes é de pouca duração. E chegada a angústia e a perseguição por causa da palavra, logo se ofende. E o que foi semeado entre espinhos é o que ouve a palavra. Mas os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra, e fica infrutífera. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve e compreende a palavra, e dá fruto. E um produz 100, outro 60 e outro 30. Amados irmãos e irmãs em Cristo, iniciamos o nosso culto em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Oremos. Todo-Poderoso Deus e Pai nosso, aqui estamos diante do Senhor para adorá-lo. No entanto, reconhecemos que somos indignos de nos apresentarmos diante da Tua santidade, pois não passamos de pobres e miseráveis pecadores,
que a todo momento desobedecem a tua santa palavra. Por isso, rogamos em nome de teu Filho Jesus, que tenhas misericórdia de nós e nos perdoe todos os pecados, grandes e pequenos. Pois sabemos que qualquer pecado, grande ou pequeno, nos afasta do Senhor e nos conduz à condenação do inferno. Lamentamos de todo o coração, Senhor. Cria em nós um coração contrito e arrependido, para que possamos produzir os frutos dignos do Espírito Santo: amor, alegria, paz, paciência, delicadeza, bondade, fidelidade, humildade e domínio próprio, para a tua honra e glória, nosso bem e de nosso próximo. Que não sejamos apenas ouvintes da tua palavra, mas também praticantes. Portanto, suplicamos, ó bem Senhor Jesus, seja nosso convidado e tudo que nos dás nos seja abençoado, para que possamos ajudar aos necessitados. Amém. Vamos ouvir agora, meus irmãos, a leitura do Salmo 65. Salmo 65. Salmo de Davi, canção ao regente do coro. É justo, ó Deus, que o povo te louve no monte Sião e te dê o que prometeu, pois tu respondes às orações. Pessoas de toda parte virão te adorar por causa dos seus pecados. As nossas faltas nos deixam derrotados, mas tu nos perdoas. Como são felizes aqueles que tu escolhes, aqueles que trazes para viverem no teu templo. Nós ficaremos contentes com as coisas boas da tua casa, com as bênçãos do teu santo templo. Ó Deus, tu nos respondes, dando-nos a vitória, e fazes coisas maravilhosas para nos salvar. Os povos do mundo inteiro, até os dos mares distantes, põem a sua esperança em ti. Com o teu poder, puseste as montanhas no lugar, mostrando assim a tua força poderosa. Tu acalmas o rugido dos mares e o barulho das ondas. Tu acalmas a gritaria dos povos. Por causa das grandes coisas que tens feito, o mundo todo está cheio de espanto. Por causa das maravilhas que tens feito, há gritos de alegria de um lado da terra ao outro. Fazendo chover, mostras o teu cuidado pela terra e a tornas boa e rica. Com as chuvas do céu, enches de água os rios, e assim a terra produz alimentos, pois para isso a preparaste. Regas com muitas chuvas as terras aradas, e elas ficam amolecidas pela água. Com as chuvas, amacias bem as terras, e por isso crescem as plantações. Como é grande a colheita que vem da tua bondade! Por onde passas, há fartura. Os pastos estão cobertos de rebanhos, e os montes se enchem de alegria. Os campos estão cobertos de carneiros, e os vales estão cheios de trigo. Tudo grita e canta de alegria. Glória ao Pai, ao Filho e ao Santo Espírito, como era no princípio, agora é e por todo sempre há de ser. Amém.
Vamos agora ouvir a palavra do profeta Isaías, no Antigo Testamento, e depois no Novo Testamento, a Epístola de Romanos. Leitura de Isaías, capítulo 55, versículos 10 a 13. A chuva e a neve caem do céu, e não voltam até que tenham regado a terra, fazendo as plantas brotarem, crescerem e produzirem sementes para serem plantadas e darem alimento para as pessoas. Assim também, a ordem que eu dou não volta sem ter feito o que eu quero. Ela cumpre tudo o que eu mando. Vocês sairão alegres da Babilônia. Serão guiados em paz para a sua terra. As montanhas e os morros cantarão de alegria. Todas as árvores baterão palmas. Onde agora só há espinheiros, crescerão ciprestes. Murtas aparecerão. Onde agora só cresce o mato. Isso será para vocês uma testemunha daquilo que eu fiz. Será um sinal eterno que nunca desaparecerá. Até aqui a palavra. Amém. Leitura da Epístola de São Paulo aos Romanos, capítulo 8, dos versículos 12 a 17. Portanto, meus irmãos, nós temos uma obrigação, que é de não vivermos de acordo com a nossa natureza humana. Porque se vocês viverem de acordo com a natureza humana, vocês morrerão espiritualmente. Mas se pelo Espírito de Deus vocês matarem as suas ações pecaminosas, vocês viverão espiritualmente. Pois aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque o Espírito que vocês receberam de Deus não torna vocês escravos e não faz com que tenham medo. Pelo contrário, o Espírito torna vocês filhos de Deus. E pelo poder do Espírito dizemos com fervor a Deus: Pai, meu Pai. O Espírito de Deus se une com o nosso espírito para afirmar que somos filhos de Deus. Nós somos seus filhos e por isso receberemos as bênçãos que Ele guarda para o seu povo. E também receberemos com Cristo aquilo que Deus tem guardado para Ele. Porque se tomamos parte nos sofrimentos de Cristo, também tomaremos parte na sua glória. Esta é a palavra do Senhor. Graças a Deus. Irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja convosco, hoje e sempre. Amém. Quem de nós aqui não conhece a parábola do semeador? Primeiro precisamos entender o que significa a palavra parábola. Pode ser chamada de alegoria e metáfora. Conforme o pastor Paulo Claudat pesquisou a explicação na Bíblia da Reforma, a palavra parábola, do grego parábole, significa uma história completa e imaginária que ilustra alguma verdade espiritual. Nos evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João, as parábolas são histórias comparativas que revelam como Deus está construindo o seu reino celestial sobre a terra, por meio de Jesus. Ou uma história que ensina aos filhos de Deus como eles devem viver. Portanto, vamos meditar hoje o tema Jesus é a melhor semente para nossos corações. Jesus contou a parábola do semeador para mostrar as diferentes atitudes das pessoas que ouvem a palavra de Deus e as consequências, boas ou ruins, de cada uma. Disse Jesus: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Lemos em Mateus, no capítulo 13, versos 3 a 9, 18 a 23. Disse Jesus: certo homem saiu para semear. Quando estava espalhando as sementes, algumas caíram na beira do caminho e os passarinhos comeram tudo.
Outra parte das sementes caiu no lugar onde havia muitas pedras e pouca terra. As sementes brotaram logo porque a terra não era funda. Mas quando o sol apareceu, queimou as plantas e elas secaram, porque não tinham raízes. Outras sementes caíram no meio de espinhos, que cresceram e sufocaram as plantas. Mas as sementes que caíram em terra boa, produziram uma base de 100, de 60 e de 30 grãos por um. E Jesus terminou dizendo: se vocês têm ouvidos para ouvir, então ouçam. Então, escutem e aprendam o que a parábola do semeador quer dizer. As pessoas que ouvem a mensagem do reino, mas não a entendem, são como as sementes que foram semeadas na beira do caminho. O maligno vem e tira o que foi semeado no coração delas. As sementes que foram semeadas onde havia muitas pedras são as pessoas que ouvem a mensagem e a aceitam logo com alegria, mas duram pouco porque não têm raiz. E quando por causa da mensagem chegam os sofrimentos e as perseguições, elas logo abandonam a sua fé. Outras pessoas são parecidas como as sementes que foram semeadas no meio dos espinhos. Elas ouvem a mensagem, mas as preocupações deste mundo e a ilusão das riquezas sufocam a mensagem e essas pessoas não produzem frutos. E as sementes que foram semeadas em terra boa são aquelas pessoas que ouvem e entendem a mensagem e produzem uma grande colheita, umas 100, outras 60 e ainda outras 30 vezes mais do que foi semeado. Assim termina o Evangelho de nosso Senhor Jesus. Então, meus irmãos, o que significa para nós essa parábola? Ela serve para os nossos dias? Que tipo de solo somos nós? Beira de caminho, solo rochoso, solo cheio de espinhos ou boa terra? Meus irmãos, eu diria que somos um pouco de cada. E conforme ouvimos e cultivamos, poderemos produzir bons frutos ou não. A Bíblia nos fala quais são os frutos que a palavra de Deus pode produzir no coração humano, a partir da fé em Cristo, conforme lemos em Gálatas 25, 22. Quem é dirigido pelo Espírito de Deus produz amor, alegria, paz, paciência, delicadeza, bondade, fidelidade, humildade e domínio próprio. Então, semear e plantar é uma experiência bastante agradável. Faz parte do instinto básico da sobrevivência. É vocação original do ser humano, criado do pó da terra. Lidar com a terra. Da colheita até o próximo plantio, se passam vários meses. Como diz em Eclesiastes 3, há tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. E para garantir uma boa colheita, o agricultor quer sementes boas para o plantio. O agricultor geralmente faz o teste de germinação para ver se a semente é boa, separando 100 sementes e as semeia no quintal. Após aproximadamente uma semana, vai conferir quantas sementes germinaram, garantindo se vale a pena semear em todo o campo. Nossa irmã Miriam Caldas Almeida compartilhou a história do fazendeiro e o milho premiado. Vamos ver. Foi entrevistar um fazendeiro que estava ganhando assim pela 5ª vez o prêmio de fazendeiro que produz as espigas de milho mais lindas do interior dos Estados Unidos. Aí ele perguntou para ele assim: qual que é o seu segredo para produzir milho de tanta qualidade? E ele falou assim: meu segredo é simples, é que eu compartilho as minhas melhores sementes com os meus vizinhos. Aí
Ele falou, mas como é que você tem coragem de compartilhar as melhores sementes com seus vizinhos, se os seus vizinhos competem também nesse concurso? Aí ele falou, não, é porque é o seguinte, o vento, ele sempre espalha o pólen do milho, e o vento é que poliniza os campos e faz com que as sementes cresçam. Se os meus vizinhos tiverem milho de baixa qualidade, o vento de baixa qualidade vai soprar pólen de baixa qualidade para os meus campos e o meu milho vai crescer ruim. Então, para que o meu milho seja bom, eu tenho que cuidar para que todos os meus vizinhos também tenham milho de boa qualidade. Olha, isso é maravilhoso, porque esse é um segredo para a vida. A nossa vida, ela só vai ter a capacidade de mostrar o seu melhor se as pessoas que estiverem ao nosso redor também receberem o melhor. Olha, muitas vezes as pessoas insistem em querer a felicidade de forma egoísta. Elas querem ser felizes, mas não se importa com o bem-estar de quem está do lado delas. Não se importa com o bem-estar nem dos filhos, nem da esposa, nem dos amigos. Olham os amigos de trabalho como competidores e tentam de todas as formas se destacar, prejudicando quem está ao redor, sem saber que quando fazem isso, na verdade o que elas vão colher sempre vai ser menor do que o resultado que elas poderiam ter. Porque o vento da vida, quando sopra, ele sempre vai soprar mais pobre na vida de quem é egoísta. Olha, a gente está vivendo um momento onde o Brasil está assim, dividido, todo mundo pensando só em si. Mas eu quero fazer esse convite para você, que você possa compartilhar as melhores sementes com quem está ao seu redor, porque a palavra de Deus diz, olha, quão bom e quão suave é quando os irmãos vivem em união. Olha, quando a gente vive em união é bom, e tudo sempre fica mais suave, tudo sempre fica mais leve. Essa história nos leva à palavra de Deus em Gálatas 6, 7 e 9. Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá a corrupção. Mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos. Meus irmãos, na parábola do semeador, Jesus fala da melhor semente de todas, a palavra de Deus. Lemos lá em João, no capítulo 1, versos 1 e 14. No princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Na nova tradução da linguagem de hoje diz, antes de ser criado o mundo, aquele que é a palavra já existia. A palavra se tornou um ser humano e morou entre nós, cheia de amor e verdade. Quem é esse Verbo? Essa palavra que se fez carne e se tornou um ser humano e veio morar entre nós é Jesus. Verbo, meus irmãos, significa palavra. Jesus é a palavra. Então, sendo Deus Pai o semeador, Jesus é a semente que Deus semeou na terra. E a terra são os corações dos seres humanos. Quando se prega o Evangelho a toda criatura, está sendo semeado Cristo para todos. Então, que tipo de solo queremos ser? Jesus fala de uma lavoura sendo preparada para receber a semente de Deus, o coração humano, que está pronto para receber a semente da palavra de Deus, para receber a melhor semente que é Jesus. Nesse mundo, quando alguém for semear algo, procura primeiro um bom terreno. Então prepara a terra arando, afofando e adubando. Não quer desperdiçar as sementes no chão duro e seco do caminho, onde as pessoas passam e pisam.
também não irá jogá-las por cima de pedras ou no meio dos espinhos. Pois é, meus irmãos, Deus age de maneira diferente. Pois se ele fosse procurar boa terra nesse mundo, encontraria. O semeador Deus pensa e age diferente do ser humano. Ainda bem, Deus Pai está semeando a semente da vida, a sua palavra, está semeando o seu Filho Jesus. Deus insiste em espalhar a boa semente, mesmo que o solo não seja propício. Ele não evita os solos difíceis ou ruins, de beira de caminho, pedras ou espinhos. A mão de Deus se abre generosa para além dos limites do solo que Ele sabe que Ele quer semear em todo o tipo de coração, para no dia da colheita ver o resultado. Pois certamente a semente cairá em boa terra, e essa produzirá bons frutos. A semente é sem dúvida de alta qualidade, é Jesus. Através do profeta Isaías, no capítulo 55, versos 10 e 11, Deus nos garante que, tal como a chuva e a neve que descem do céu para regar a terra, assim a semente da palavra, da sua palavra, é eficaz para fecundar os corações dos seres humanos. Diz Deus através do profeta: assim será a palavra que sair da minha boca, não voltará vazia. Quer dizer que certamente em algum solo a semente irá germinar e produzirá frutos para a alegria do semeador. É uma promessa e garantia do semeador de que, assim como a semente de milho vai produzir milho, e de alface vai produzir alface, também a semente sagrada da sua palavra, o verbo que se fez carne, vai produzir aquilo para a qual ela foi destinada. Ou seja, essa semente produzirá amor, alegria, paz, paciência, delicadeza, bondade, fidelidade, humildade e domínio próprio. Agora, se essa semente não for semeada em nossos corações, certamente a semente do inimigo irá produzir os seus frutos, que são conforme lemos lá em Gálatas 5, 19 a 21. Imoralidade sexual, impureza, ações indecentes, adoração de ídolos, feitiçarias, inimizades, brigas, ciumeiras, acessos de raiva, ambição egoísta, desunião, divisões, invejas, bebedeiras, farras e outras coisas parecidas com essas. Disse Jesus: se você tem ouvidos para ouvir, ouça. Existe melhor semente do que Jesus, que veio e deu exemplo dos frutos que são produzidos pelos que nele estão ligados? Outro comparativo é a história da videira e os ramos. Como disse Jesus lá em João 15, eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o agricultor. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Jesus é a semente do amor divino semeado em nossos corações para produzir arrependimento, perdão e paz com Deus. E pela ação do Espírito Santo, ela germinou e produziu a fé e a nossa salvação. Esse mesmo Espírito, meus irmãos, cuida, aduba e rega a planta da fé em nossos corações com o ouvir da palavra e a comunhão do sacramento da Santa Ceia, a comunhão do corpo e do sangue de Cristo. E assim permanecemos firmados em Cristo, venha o que vier, vivendo e produzindo, compartilhando os frutos do Espírito.
A característica de uma boa planta é reproduzir. Meus irmãos, vejam só, a planta não produz os frutos para si. Ela frutifica para largar a semente e gerar outras plantas semelhantes a ela. Os frutos da nossa fé são a maneira de sermos instrumentos de Deus, cooperadores de Deus para semearmos a melhor semente, que é a nossa confissão. Cristo para todos. Vivendo e compartilhando essa semente pura, santa e perfeita, certamente muitos corações produzirão os frutos para a honra e glória do nosso Pai que está no céu. Hoje, nesse tempo de grande provação, apesar de tanta dor e lágrimas nessa pandemia, a semente que é Jesus está sendo semeada com mais intensidade. O objetivo é chegar aos corações para germinar e produzir fé, esperança e amor. Todos nós somos convocados, meus irmãos, por Deus para semear com a mesma intensidade, generosidade, persistência e fidelidade do semeador divino, a semente do amor em Cristo, para todo e qualquer tipo de solo ou de coração humano. Se encontrarmos corações indiferentes, corações beira de caminho, corações de pedra ou cheios de espinhos, convém não desanimarmos e perdermos a alegria, a paciência e a confiança. Nem tampouco modificar o conteúdo do Evangelho na preocupação de resultados imediatos, de acordo com os interesses deste mundo, de acordo com a vontade humana, mas que seja de acordo com a vontade de nosso Pai. Pois Deus é que sabe o que é melhor para todos nós. Não esqueçamos, a palavra de Deus é como a chuva e a neve que cai para regar a terra. Não volta vazia. Para Deus, nem a semente que caiu em coração ruim é desperdiçada. Afinal, quem de nós tem um coração bom? É por isso que precisamos ser cultivados, como o agricultor que prepara a terra antes de espalhar a semente. Deus se alegra tanto com a semente que dá 100 frutos, como com a que dá um fruto. Mas ai do coração em que a divina semente da palavra de Deus não germinar e frutificar. Será como uma árvore que não produz fruto. Será cortada e lançada ao fogo. Lembremos sempre, meus irmãos, assim como a planta não produz os frutos para si mesma, também os frutos da nossa fé são para o nosso próximo, para benefício de todos. Cristo para todos, vivendo e compartilhando o amor cristão, diz o nosso lema. É a fé em ação de amor, de reconciliação, de solidariedade e paciência para com o próximo. Como está escrito em nossos 5 minutos com Jesus, Jesus diz que a terra boa, onde a semente produzirá a colheita, são as pessoas que ouvem e entendem a mensagem. Mesmo que possamos ficar desanimados diante dos que rejeitam a semente da palavra, muitos outros irão receber e irão produzir frutos para o reino de Deus. Acreditemos, meus irmãos, a palavra de Deus não volta vazia. Tanto que aqui estamos louvando, agradecendo e esperando a segunda vinda de nosso Salvador Jesus, para um dia morarmos com Ele no novo céu e na nova terra. Que o nosso bom pastor, que o nosso Senhor, nosso Deus, faça de nós um bom solo, que produz muitos frutos, que compreende e aceita a palavra da verdade. Que
Que o Senhor Deus faça também com que sejamos semeadores da palavra da verdade. Que nosso Senhor faça conosco como Davi diz no Salmo 65, 9 e 11. Fazendo chover, mostras o teu cuidado pela terra e a tornas boa e rica. Com as chuvas do céu, enches de água os rios e assim a terra produz alimento. Como é grande a colheita que vem da tua bondade. Por onde passas, há fartura. Portanto, meus irmãos e irmãs, como diz o Salmo, vamos gritar e cantar com alegria por nosso Pai do céu, não desistir de nós pecadores. Como também lemos no louvor 95 do Inário Celebrai da GELB, da Juventude Evangélica Luterana do Brasil, escrito por Dálcio e Paulo Brum. Com alegria hoje eu quero louvar ao meu Senhor, agradecendo ao meu amigo que tanto nos amou. Sinto muito tantas vezes quando desobedeci. Mesmo assim sou perdoado, por isso eu canto a ti. Hoje quero cantar, quero falar, quero gritar, porque Jesus é a alegria, Jesus é o amor. Então vamos louvar. Em nome de Jesus. Amém. Seus
Convido os irmãos agora a darmos graças a Deus e dedicarmos as ofertas que foram depositadas para a promoção do reino de Deus aqui entre nós. Oremos. Amado Pai Celestial, aceita nosso reconhecimento por mais essa oportunidade de aprendermos Tua Palavra, pela qual somos fortalecidos na esperança da vida eterna. Como Teu Filho Jesus é a boa semente, que ela cresça e frutifique em nossos corações, para a honra e glória do Teu nome, nosso bem e o bem de nosso próximo. Concede, pois, que sejamos, pela mensagem do Evangelho, instruídos para a salvação em Cristo Jesus. Fixa em nós as verdades aprendidas. Queira o Espírito Santo iluminar o entendimento, dirigir a nossa vontade, santificar os desejos de todos os ouvintes da Tua Palavra. Que não sejamos apenas ouvintes, mas praticantes da Santa Palavra. Assim, certamente, iremos ver os frutos de amor e esperança. Reveste de poder a mensagem do Evangelho para converter os descrentes e fortificar aos que são firmados em Cristo. Pedimos em especial, Senhor, que reconduzas ao conhecimento da verdade aos que se desviaram, aos que se afastaram por dúvidas ou tribulações. Perdoa os pecados e completa a boa obra da salvação iniciada em nós. Conforta as famílias dos doentes nessa época de pandemia. Fortaleça os aflitos. Estejas com os médicos e enfermeiros, dando-lhes forças nessa missão tão importante para todos. Consola os enlutados com a esperança da ressurreição e da nova vida no novo céu e na nova terra. Concede finalmente que todos estejamos um dia com os santos no céu, para cantarmos louvores ao Senhor, conforme as palavras do poeta no hino 220. Quando afinal, em resplendor e glória, Jesus abrir as portas das mansões, eu quero estar de joelhos entre os santos, nas mais humilde e vera adoração. E eu cantarei eternamente ali, grandioso és tu, grandioso és tu. E eu cantarei eternamente ali, grandioso és tu, grandioso és tu. Em nome de Jesus. Amém. Vamos louvar ao Senhor. A tua palavra é semente e tu és o semeador. O meu coração é a terra que tu semeaste, Senhor. A tua palavra, Senhor. A tua palavra é amor. Meditando eu certo dia na tua palavra, Senhor, senti que do alto descia a graça do Consolador. A tua palavra, Senhor. A tua palavra é amor.
Vamos agora, meus irmãos, pedir a bênção de Deus. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. Que o Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a paz. Amém. Desejamos uma semana abençoada a todos, sob a proteção de nosso Pai do céu. Se houver alguém necessitando de auxílio, entre em contato, ligando para 3321-7132. Que a paz e o amor de nosso Senhor Jesus Cristo aqueça nossos corações durante toda a semana. Até domingo que vem.